O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram. Desejavam ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, a vida para cada um de nós é aquilo que nós vamos vivenciando no transcorrer dessa nossa caminhada. A vida, ela é um acumular de sonhos, um acumular de refazer-se, de construir-se. A vida, ela é um olhar de forma diferente dentro das diversas compreensões que nós vamos tendo no transcorrer da nossa caminhada. A nossa vida, ela é feita de imaturidade, ela é feita de maturidade. Adélia Prado dizia que cada etapa da nossa vida nós somos imaturos para vivenciá-la. Nós somos imaturos para os 30, para os 40, para os 50, para os 60. Em cada etapa da nossa vida, a nossa própria imaturidade na busca da nossa maturidade. A nossa vida ela é feita de esperanças e a nossa vida é feita de fé. Muitas vezes nossa fé pode ser abalada, muitas vezes ela pode ser crescente, muitas vezes uma fé amadurecida. A nossa vida, ela compreende as pessoas que nós encontramos e os desencontros da vida. Ela nos compreende as nossas percas, os nossos ganhos no transcorrer dessa caminhada. A nossa vida, ela é um planejar e um replanejar. A nossa vida é constituir-se e desconstituir-se. Nós vamos procurando saber, dentro daquilo que a vida vai nos proporcionando no transcorrer da nossa própria caminhada. Como dizia Cora Coralina, todos nós estamos matriculados na escola da vida, onde o grande mestre é o tempo. E o tempo é o mestre que vai nos dando a possibilidade de buscarmos a sabedoria que a vida nos proporciona no transcorrer da nossa caminhada. A própria Cora Coralina dizia que o saber nós aprendemos com os livros e com os mestres. A sabedoria nós aprendemos com a vida. A vida vai nos transformando ou vai nos dando a possibilidade de nos tornarmos mais sábios diante dos acontecimentos que nós podemos transformá-los. Tirar daquilo que nos acontece a sabedoria que a vida nos proporciona. Muitas vezes podemos questionar por que isso nos acomete, porque a vida não poderia ser mais simplificada. Mas nós somos construtores da nossa própria história. Nós somos construtores daquilo que nós colhemos no transcorrer da nossa vida. Nós apenas recebemos aquilo que a vida nos dá de acordo com aquilo que nós demos de nós no transcorrer da nossa caminhada. A vida nos dá aquilo que nós demos para ela. Nós não colhemos nada mais, nada menos do que aquilo que nós somos capazes de semear no transcorrer dessa nossa caminhada terrena. Na convivência, dizia Mário Quintana, não importa se for um minuto, se for uma hora, se for uma vida, o que importa é o que ficou deste minuto, desta hora e desta vida. E para nós importa o que nós somos capazes de tirar desse minuto, dessa hora e dessa vida. Nós podemos muitas vezes ser Dom Quixotes, como Cervantes nos narrava. Uma pessoa que olha o mundo da forma com que ele quer ver o mundo, com as suas ilusões, não buscando o sofrimento, mas olhando o mundo dentro daquilo que o mundo pode nos proporcionar. Dentro de um olhar onde nós podemos dar leveza ao mundo, diante da forma com que nós vamos olhando o mundo, da forma com que nós vamos olhando os acontecimentos da nossa história. Podemos ser um pouco o príncipe que vai nos narrando a história de Exupéry, um príncipe que vai encontrando aquilo que se torna importante no caminhar da vida, apaixonando-se pela vida e apaixonando-se pelas pessoas que tornaram a nossa vida diferenciada, que nos proporcionou uma vida diferenciada no transcorrer da nossa caminhada. O sonho encheu a noite, extravasou para o meu dia e para a minha vida. É dela que vou viver, dizia Adélia Prado, porque sonho não morre. E nós somos muitas vezes nutridos desses sonhos da nossa vida. Nós somos nutridos das perspectivas que a vida vai nos dando a possibilidade de vivenciar no transcorrer da vida. Como ganhamos a vida, ou de que forma a vida vai nos tornando ganhadores ou não,
Churchill dizia: sobrevivemos com o que ganhamos, mas nós ganhamos a vida com aquilo que nós doamos. O que nós temos doado de nós, o amor que nós somos capazes de proporcionar. Exupéry mesmo dizia que o amor é o único sentimento que quanto você mais dá, mais se multiplica. Dar de nós, vivemos o de nós, proporcionarmos à vida aquilo que a vida proporciona a cada um de nós no transcorrer da nossa caminhada humana. Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar, nem me espantei por perder, escrevia Cecília Meirelles. A noção ou sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento da minha personalidade. Na vida muitas vezes ganhamos, na vida muitas vezes perdemos. Nem sempre somos ganhadores. Nós somos muitas vezes sobreviventes da vida no transcorrer da nossa caminhada. Mas dentro desse contexto, será que nós nos conhecemos? Será que nós sabemos quem nós somos? Bela Espanca já dizia num dos poemas dela: sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver, mas na vida nunca me encontrou. Porque talvez na vida nós nunca tenhamos nos encontrado. Porque muitas vezes nós vivemos da nossa própria ilusão, da caricatura do nosso próprio ser. Encontrar-se conosco mesmo é adentrarmos dentro de nós, é olharmos as nossas escolhas e da forma com que nós vamos constituindo a nossa escolha no transcorrer da nossa caminhada. As pessoas que passam pela nossa vida, qual a importância delas? Chaplin dizia: cada pessoa que passa pela nossa vida, ela passa sozinha. E porque cada pessoa passa sozinha, ela é única e insubstituível. Porque ela se torna única dentro de um conceito que eu aprendo a conviver com ela, a olhar a ela dentro das suas fragilidades, dentro da moldagem própria, pela compaixão que nos faz olhar o outro, dentro das suas próprias misérias e das suas próprias dificuldades no transcorrer da nossa caminhada. O que é a vida? Einstein simplificava dizendo que a vida não dá e nem presta, não se comove nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós a oferecemos. O que temos oferecido da vida, o que a vida tem oferecido a nós, depende do que nós vamos agregar no transcorrer de toda a nossa caminhada, pois o que interessa na vida não é prever os perigos da viagem, é fazê-la. O que interessa na vida não é o que vai nos acometer daqui a pouco, mas é nos arriscarmos no transcorrer da nossa caminhada, é vivê-la com a intensidade que a vida proporciona a cada um de nós no transcorrer da nossa própria vida, no acumular de tudo aquilo que nós podemos viver ou não viver. Ter a coragem de qualquer coisa na vida, isso é a base de tudo, falava Santa Teresa de Ávila. Essa nossa vida que nós vamos constituindo é a resposta que nós vamos ter no transcorrer da nossa vida humana. A nossa maturidade, ela pode nos chegar dentro da nossa velhice, dentro de um contexto daquilo que nós somos capazes de viver. Quantos são os nossos arrependimentos no transcorrer dessa nossa caminhada humana, né? Mas quantas são as coisas boas que nós pudemos viver e pudemos dar de nós no transcorrer dessa nossa história? O tempo, nós não sabemos quando nós o teremos, mas a forma com que nós vivemos o tempo vai nos dando a noção de que forma nós terminaremos a nossa caminhada. Hoje nós celebramos a festa de Santa Ana e São Joaquim. Um homem e uma mulher que foram permeados pela vergonha pública de não terem um filho. Naquela época era uma vergonha você não transmitir a hereditariedade, era uma vergonha aos judeus esse contexto, mas eles nunca perderam a esperança, eles nunca perderam a fé, eles nunca deixaram com que aquilo que lhes acometia fosse um empecilho para que eles deixassem de acreditar em Deus. Eles colocaram a fé em Deus, a esperança em Deus, como parâmetro básico da sua vida. Viveram a sua espiritualidade, tiveram os seus encontros, os seus desencontros, os seus sonhos feitos e os seus sonhos refeitos, tiveram a sua história modificada, não se envergonharam, mas se colocaram diante dos homens, que aqueles que acreditaram que tudo é possível quando nós colocamos na mão de Deus. Churchill já dizia: tudo aquilo que coloquei nas minhas mãos eu as perdi, mas tudo aquilo que coloquei nas mãos de Deus eu ainda as tenho. Colocaram nas mãos de Deus a esperança em Deus. E como diz São Bernardo, Deus, antes de escolher Maria, também escolheu Santa Ana e São Joaquim. Era necessário que fosse gerada a mãe de Deus
por aquela que trazia também no seu coração o próprio sentido da pureza da vida, o próprio sentido da fé, o contorno da esperança que nos dá todo o sentido de uma caminhada da vida. Olhar Santana e São Joaquim é trazer para nós o exemplo de uma vida ao qual nós devemos viver no transcorrer de toda a nossa caminhada. Eles não deixaram que os sonhos morressem porque eram velhos, porque os sonhos não morrem porque somos velhos, nós nos tornamos velhos porque nós deixamos os sonhos morrer. Os sonhos nos alimentam, a vida nos dá a possibilidade de sonhar e redefinimos a cada momento em que nós vamos caminhando. Nos mostram que a esperança em Deus deu a eles a perspectiva sempre de que eles sairiam da vergonha pública e seriam colocados às honras do altar, como hoje são colocados. A honra do altar de terem sido os pais daquela que trouxe à humanidade o Salvador. Celebrando Santana e São Joaquim, nós celebramos os nossos avós, né? Nós celebramos essa gratuidade que Deus nos dá de vivenciarmos através da família essas pessoas que construíram a sua vida com sonhos e esperanças, que construíram as suas vidas com as dificuldades próprias que a vida pode nos constituir no transcorrer da nossa caminhada. Pitágoras dizia, uma bela velhice é comumente recompensa de uma bela vida. Se nós vivemos uma bela vida, se nós buscarmos a sabedoria da vida, nós buscaremos uma bela velhice. Uma velhice na alegria, uma alegria fundamentada na fé em Deus. É isso que nós temos que olhar no transcorrer dessa nossa caminhada, onde nós olhamos para os nossos avós. Os avós não são empecilhos na vida, eles são graça, eles são amor, gratuidade. Pessoas que construíram o mundo que nós vivemos, da forma com que nós vivemos. Será que nós deixaremos um mundo melhor do que aquilo que nós pegamos? Será que nós deixamos um mundo transformado melhor do que aquilo que eles puderam deixar para nós? Nós somos transmissores daquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, como nos diz a primeira leitura de hoje. Os nossos antepassados são aqueles que nos deram a possibilidade de termos fé, de trazer até nós a fé, de trazermos o amor a Deus, de trazermos a gratuidade, a beleza com que a vida pode nos proporcionar nos valores fundamentais da vida. A tarefa educativa dos avós é sempre muito importante na nossa caminhada, por várias razões, né? Eles asseguram uma presença adequada no nosso crescimento, nos ensinam como transmissores da fé. Muitos de vocês são avós, muitos serão avós, muitos têm as perspectivas de um dia chegar à velhice. Quanto tempo teremos? Não sei. O que nós vamos constituindo e aquilo que vocês são capazes de passar para a vida, para os netos, para os filhos, vai demonstrar o mundo que vocês querem construir, o mundo que parte de nós. Santana e São Joaquim deu a Maria o mundo em Deus, pela graça de Deus, pelo temor de Deus, na pérola preciosa de alguém que encontra substancialmente qual é o verdadeiro valor da vida, que é Deus, é a nossa espiritualidade, o sentido da justiça e da paz que nós trazemos quando nós nos encontramos com Ele. Papa Francisco dizia que o avô e a avó, eles são santuários espirituais, permanente de um grande santuário de oração e de súplica, de canto e de louvor. Eles são muitas vezes aqueles que apoiam a comunidade no transcorrer da vida. São essa presença que nos mostram que, apesar dos cabelos brancos, ali existe a graça, existe a bondade, existe a jovialidade, muitas vezes, de olhar a vida sempre nova, renovando a vida a cada dia no transcorrer da nossa caminhada. O que nós damos de nós aos outros é que nos mostra qual o valor que nós temos na vida dos outros. E eles muitas vezes deram muito de si e mostram o valor que eles têm na nossa caminhada. Os idosos na nossa vida é gratuidade e é bondade. Devem sempre serem vistos como riqueza, devem ser vistos como amor, devem ser acolhidos sempre na sua fragilidade que é física muitas vezes na vida. Eles nunca são para nós aqueles que nos impedem, mas aqueles que nos impulsionam. Não aqueles que nos mostram que a vida termina, mas aqueles que nos mostram que a vida continua em Deus, continua na graça de Deus, na fé em Deus, na esperança dEle no transcorrer da nossa caminhada. A especialidade dessa possibilidade de vivermos, de contemplarmos a vida com aqueles que são mais velhos e transmitem-nos a sabedoria.
Não a sabedoria dos livros somente, porque muito que nós conhecemos hoje são dos nossos antepassados, mas, sobretudo, a sabedoria da vida. Como é belo ouvi-los, como é belo escutá-los verdadeiramente no transcorrer da nossa vida. Os seus conselhos, as suas histórias, que nos enchem sempre de alegria, de saber o que é viver a simplicidade e a humildade da vida. Saber colher de alguém que não dá mais importância às coisas terrenas, à vida, mas a importância à convivência, o ser com o outro e o estar com o outro. Olhar a vida não como aquela que termina, mas aquela que nos proporciona, aquela que nos dá sempre, diante daquilo que nós damos a ela no transcorrer da nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.